dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, bom dia, família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje nós teríamos aula de ciências e matemática, porém, nós vamos mudar um pouquinho a nossa rotina e hoje nós faremos uma revisão, tá? Vai ser uma revisão interdisciplinar. Essa revisão ela tem o objetivo de preparar vocês para um simulado que a Conexia está para enviar para vocês, tá? Vai ser parecido com o outro que vocês realizaram no bimestre passado. É uma provinha de todas as disciplinas, tudo de marca X. Eu acredito que todos vocês vão conseguir realizar, vão ir super bem, assim como vocês foram bem no bimestre passado. Porém, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto. Eu preciso, tá? Vocês precisam, os pais precisam que vocês leiam as questões atentamente, tá? Porque às vezes pode surgir uma pegadinha aqui, outra ali, mas se você dominar todo o conteúdo, você vai tirar de letra e você vai acertar a questão. Mas precisa ler até o final, compreender o que a questão quer que você faça, ok? Então, pessoal, as disciplinas de ciências e matemática que nós teríamos hoje, nós vamos trabalhar na próxima aula, na segunda-feira, tá? E hoje nós vamos revisar todas as disciplinas. Então, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês, peguem os caderninhos também, porque durante as aulas a prof pediu para vocês anotarem, realizarem exercícios nos cadernos, questões, então vai ser bem bacana vocês associarem o que a gente vai trabalhar no vídeo com aquilo que você já construiu durante as aulas, beleza? Então vamos lá, primeira disciplina que eu separei pra gente trabalhar é a disciplina de ciências, tá? Então lá no início da nossa apostila do segundo bimestre, nós vimos sobre os tipos de alimentação dos animais. Nós vimos que os herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais, de frutos, de sementes. Nós vimos que os carnívoros se alimentam de outros animais, que os onívoros se alimentam tanto de animais quanto de plantas, né? Nós vimos sobre a fotossíntese, que é um processo realizado, né, pelas plantas, que consiste na produção de energia através da absorção do gás carbônico, da luz do sol e da água, tá? É um processo realizado pelas plantas e a partir desse processo elas liberam o gás oxigênio, que é fundamental para todos os seres vivos, tá? Outro tema importante que nós trabalhamos na nossa apostila foi sobre os tipos de respiração. Então, nós vimos que os mamíferos, eles fazem as trocas gasosas pelos pulmões, né? Já os polvos, os peixes, os camarões, eles possuem as brânquias, né? Que é um tipo de órgão que permite que eles captem o oxigênio presente na água, tá bom? Já as baleias, os jacarés, eles vivem na água, mas eles respiram assim como nós. Eles precisam, de tempo em tempo, colocar pelo menos o nariz para fora para conseguir respirar e captar o gás oxigênio. Beleza? Os pinguins, pessoal, as baleias e as tartarugas marinhas e os jacarés, eles respiram sempre pelo pulmão. Então, por mais que vivam na água, eles vão ter que sair uma hora ou outra. A gente pode ver isso, né, quando as baleias elas vêm para a superfície, fazem aquele espetáculo lindo, né? Tem várias fotografias, vários vídeos, imagens, tá bom? Outro tema importante sobre os fungos, né? Os fungos, nós vimos lá na nossa apostila que eles são muito importantes, né? Eles desempenham um papel fundamental na natureza, né? Porque eles são o quê? Os decompositores. Como assim, gente? Os fungos, eles fazem como se fosse uma reciclagem dos nutrientes. Então, eles ajudam na decomposição de alimentos, animais, né? Restos de comida que a gente deixa ali, às vezes vira um fungo, né? Vira só fungo. Na natureza, onde a gente pode ver os fungos, né? Onde eles estão presentes? Em troncos de árvore, né? Nós vimos diversos tipos de fungo. Vimos os fungos orelha de pau, que crescem em pedaços de madeira, e diversas outros fungos presentes em todos os locais, né? Nós vimos também que os fungos eles estão presentes na nossa alimentação, né? São os cogumelos que nós usamos em diversas receitas, né?
o risoto fungi, o champignon, então são fungos, tá bom? Se você tem algo anotado aí já, ou não tem, se você quiser anotar, é bem bacana você anotar para você estar afiado nesse conteúdo caso caia alguma perguntinha na prova. Sobre as bactérias, né? Então, nós vimos que as bactérias, em sua grande maioria, elas não causam nenhum tipo de doença. Porém, a gente sempre tem que manter a nossa higiene, né? Para não contrair nenhuma doença, porque algumas doenças que as bactérias causam, a gente viu que pode ser gravíssimo, né? Então, a maioria não causa doença, mas a minoria causa, então a gente tem que estar alerta e se prevenir, tá? Sobre os vírus, que foi um dos últimos conteúdos que nós trabalhamos ali na apostila de ciências, né? Nós vimos que os vírus, eles precisam de seres vivos, né, para se reproduzir e ser transmitido, e eles sempre causam doença. Um exemplo, né, é o coronavírus. Então a gente tem que estar sempre alerta ali, se higienizando, usando álcool em gel, lavando as mãos com água e sabão, né, usando máscara. Então são as medidas de proteção contra esse vírus, tá? Que já dá um gancho ali para algo que a gente está trabalhando na apostila, beleza? Pessoal, disciplina de ciências, estamos revisados. A prof vai pedir que vocês busquem esses temas que eu falei aqui no vídeo, releiam, busquem as questões que estão lá no caderno de vocês, releiam, tá? Para vocês conseguirem assimilar bem esse conteúdo e estar super afiados para o nosso simulado que a Conexia vai enviar, tá bom? Eu quero ver todos com uma nota máxima lá. Eu acredito em vocês, beleza? Vamos para a próxima revisão? Então, pessoal, agora nós vamos revisar a disciplina de geografia, ok? Então, peguem o caderninho de vocês, peguem a apostila, tá bom? Se você sentir a necessidade de ir grifando alguma coisa e anotando, pode se sentir à vontade, tá bom? Não tem problema se você marcar com caneta ou com marca-texto ali na sua apostila, pode ficar à vontade, beleza? Então, eu separei alguns temas, tá? Pra gente rever ali que são importantes e podem cair nesse simulado da Conexia. Primeiro tema é sobre a escala, beleza? Então, a escala ela é um recurso muito útil, né, para representação. Como assim, prof? A escala ela diminui o tamanho de objetos, né, na sua representação, porém ela mantém o formato e a proporção, tudo que é importante para a identificação e a visualização desse objeto. Então a escala é super importante. O segundo tema é a rosa dos ventos, tá? A rosa dos ventos é um instrumento de localização, né, que possui os pontos cardeais ali, que são norte, sul, leste, oeste, e auxiliam na localização em diversos locais do mundo, ok? Terceiro tema, pessoal, foi um dos últimos ali que a gente viu, né? Que foram as linhas imaginárias, porém muito importante, né? As linhas imaginárias, elas foram criadas, né, para facilitar a localização dentro dos hemisférios, tá? Nós temos dois tipos de linhas imaginárias. O primeiro são os paralelos, né, que dividem a Terra na horizontal, e os meridianos, que dividem a Terra na vertical, tá bom? Se você quiser retomar a leitura desses textos, também é bem bacana para você construir melhor um aprendizado sobre esse tema, né? Já foi trabalhado, mas quando a gente relê, a gente retoma, a gente aprende mais ainda, beleza? Nós vimos também lá na nossa apostila sobre os limites e fronteiras, né? E nós vimos que as fronteiras, elas podem ser rios, montanhas, lagos, né? E são exemplos de fronteiras naturais. E por último, na nossa apostila, nós trabalhamos sobre a APA, né? A APA significa Área de Proteção Ambiental, né? E ela tem o objetivo de proteger os animais daquele local, as plantas, os rios, os solos, ou seja, toda a natureza. Beleza? Então, se você quiser retomar a leitura desses textos, né? Das páginas que a prof descreveu, deixou aqui no vídeo, você pode retomar, pode marcar, se quiser criar algumas perguntas no seu caderno, fique à vontade, beleza? Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a disciplina de História, tá? Vamos rever também alguns pontos bem importantes que nós trabalhamos no decorrer da nossa apostila, tá? Então, pessoal, nós vimos, né, sobre a escravidão,
né, onde os portugueses iniciaram ali os trabalhos com a cana-de-açúcar, né, e a partir disso usaram mão de obra escrava, né, que passou a ser fundamental ali para o desenvolvimento daquelas atividades ali. Então, com isso, né, com o início da produção de cana-de-açúcar no Brasil, o comércio dos escravos passou a ser algo extremamente lucrativo. Então, os portugueses eles viajavam, né, para a África, traziam os escravizados para cá para trabalhar ali nos engenhos de cana-de-açúcar, tá? Prof, engenho, eu até me lembro dessa palavra, mas eu não consigo me lembrar, associar esse conteúdo. O que era mesmo engenho, prof? Então, pessoal, os engenhos eram as fazendas onde a cana-de-açúcar ela era plantada, colhida e transformada em açúcar. Então, o engenho ele fazia todo esse processo, tá? Prof, e sobre a Casa Grande? Eu me lembro também da Casa Grande, você falou algo que era muito importante, mas agora eu não estou conseguindo associar. Então, pessoal, a Casa Grande era onde os senhores do engenho moravam junto com a sua família. Então, eram os donos daquela fazenda ali, tá? Lá também tinha as senzalas, né? As senzalas eram o local onde os escravos moravam, né, onde eles passavam o seu tempo para dormir ali. Não dá nem para dizer que era um descanso, né? Porque eles iam super tarde da noite e quando o sol começava a surgir, eles já estavam de pé de novo para trabalhar, né? Então, a senzala era a habitação deles, era a casa deles, digamos assim. E a casa do engenho, né, era onde ficavam os aparelhos, né, usados ali na fabricação e na transformação da cana em açúcar, beleza? Já no século XVI, um pouquinho mais para frente ali na nossa apostila, entre o século XVI e XVII, nós vimos algumas mudanças. E quais foram essas mudanças, profs? Em nossas leituras ali, nós descobrimos a respeito das atividades produtivas, né, que os trabalhadores livres desenvolviam naquela época. Então, a gente viu que tinha pedreiro, tinha alfaiate, tinha os barqueiros, os sapateiros, né, os pequenos agricultores, os criadores de animais, né, então eram diversas profissões ali, tá? Porém, a gente viu que os donos, né, dos grandes engenhos, eles eram tão poderosos que eles podiam falar: ah, hoje eu quero que aquele alfaiate venha trabalhar aqui para mim, e ele vai vir. Porque eles eram tão poderosos que eles decidiam sobre a vida de todo mundo, né? O que fazia, o que não fazia, quem vivia e até quem morria. Nós vimos isso lá na nossa apostila. Mais à frente também, nós vimos sobre os quilombos. Ah, esse eu tenho certeza que todo mundo se lembra. Nós vimos, né, também que os escravos, né, que queriam fugir, né, que fugiam dos seus trabalhos lá, eles buscavam abrigo lá no quilombo, né, que o quilombo era visto como um lugar de fortaleza, de proteção, né. Lá viviam várias pessoas, né, que não aceitavam a escravidão e queriam preservar suas tradições culturais, né. Então, não havia só escravos lá. Pessoas que vinham de outros países, que realizavam outras atividades, né, e simpatizavam ali com toda aquela cultura, eles vinham e moravam ali. Era como se fosse uma aldeia, né, distante de todas as fazendas de engenho ali, e eles ficavam morando todos juntos ali, preservando todas as suas tradições culturais, as suas línguas, os seus costumes, né? E até mesmo construindo suas famílias, né? Muitos se casavam e tinham filhos ali nos quilombos também. Nós vimos também que ali no século XVI e XVII, alguns donos, né, das fazendas de engenho, eles também permitiam que os escravos se casassem, né, e tivessem filhos, né? Nós vimos a diferença entre uma senzala coletiva, que era aquela que abrigava todos os escravos, e vimos aquelas senzalas que era pequenininha, como se fosse uma casinha para abrigar somente uma família ali, tá bom? Então, pessoal, retome a leitura, dê uma olhada em cada página que a prof deixou anotadinha aqui e vai construindo o seu conhecimento. Se surgir alguma dúvida, manda para a prof, tá? Não deixa para mandar depois, porque depois esquece e aquela dúvida permanece, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me chama, beleza? Vamos agora para a nossa próxima revisão? Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a revisão da disciplina de português, beleza? Eu separei 5 temas
pra gente abordar nessa revisão, tá? Vai ser bem breve, mas se você quiser pegar o seu caderninho com a sua apostila e ir grifando e anotando, pode anotar para que você esteja, né, dominando todo esse conteúdo quando chegar o seu simulado, a sua avaliação da Conexia, beleza? Então, pessoal, o primeiro tema que a prof separou é canção narrativa, né? Então, nós vimos, né, na nossa apostila que a canção narrativa é uma música, né, que conta uma história através da sua letra ali. Então, um exemplo de canção narrativa que nós acompanhamos na nossa apostila foi a canção Carimbador Maluco, do artista Raul Seixas, tá bom? Contava toda uma história ali de ficção, onde o carimbador carimbava os bilhetes de quem ia viajar para outro planeta. Algo bem bacana se você quiser rever, relembrar, sinta-se à vontade. Quiser procurar também aí no YouTube a canção do Carimbador Maluco, do Raul Seixas, sinta-se à vontade, beleza? Segundo tema, advérbio de tempo. Assim como o nome já diz, o advérbio de tempo ele é usado para indicar um tempo, né? Exemplo de palavras que são advérbios de tempo. De vez em quando, nunca, às vezes, amanhã, agora, depois, tá bom? Então, são exemplos de advérbio de tempo. Terceiro tema, verbos de estado. Então, durante essa semana, né, acho que na terça-feira nós tivemos aula de português. Vocês realizaram atividades, né, de identificação de advérbios de verbos de estado. E eu vi que alguns de vocês ainda têm dificuldade para identificar os verbos de estado, tá? Então, pessoal, calma agora e lembre-se dessa frase. Os verbos de estado expressam uma situação física, mental ou emocional de algo ou de alguém. Se tem uma palavrinha relacionada a uma situação física, verbo de estado. Se tem uma palavrinha relacionada a algo mental, verbo de estado. Se tem uma palavrinha relacionada a algo emocional, verbo de estado, tá bom? Lembrem-se disso, tá? Exemplos de desses tipos de verbo de estado. Existir, morar, saber, sentir, ver, beleza? Quarto tema, mal com U e mal com L. Então, você vai usar o mal com L quando o antônimo for bem e mal com U quando o antônimo for bom, beleza? Esse é o conteúdo que todos vocês já tiraram de letra, vocês têm as plaquinhas lá do material de apoio. Então, se você quiser deixar em cima da sua mesa para quando você for realizar o seu simulado ali, para você não se confundir, você pode também. Aquela plaquinha do material de apoio, onde tem mal com L, bem, mal com U, bom, você pode estar usando. Último tema da nossa revisão de português são os contos de ficção científica, né? Então, nós vimos que os contos de ficção científica, eles exploram os limites entre a ciência e a ficção, aquilo que é verdade e aquilo que a nossa imaginação criou, a imaginação do escritor criou, tá? Então, esses contos, eles trazem histórias de aventuras, né? Viagens a outros planetas, histórias futuristas, né? Trazem robôs, muita diversão e várias tecnologias ali avançadas, tecnologias que o ser humano imagina que podem vir a surgir no futuro, tá bom? Então, lembrando, o conto de ficção científica explora os limites entre a ciência e a ficção, algo verdadeiro e algo imaginário, beleza? Pessoal, eu espero que vocês consigam associar todos esses conteúdos. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, gente, mandem para a prof. Não deixem para ficar com essa dúvida na hora que pegar o simulado na mão, tá bom? Vai anotando, vai lendo, porque eu vou acompanhar de perto a nota de vocês. Então, eu quero notas sensacionais, tá bom? Eu acredito em vocês, eu sei que todos vão conseguir, porque vocês são extremamente inteligentes e dedicados, tá bom? Pessoal, agora vamos para nossa última revisão. Revisão de matemática. Prof, como que a gente vai fazer essa revisão? Gente, eu notei que tem alguns de vocês que ainda estão
com dúvidas em multiplicações de dezenas, né? Às vezes se atrapalha ou não consegue finalizar aquela conta. Então, eu separei 3 continhas para mim resolver junto com vocês, tá bom? Então, acompanhem a resolução dessas continhas, tá? E se surgir dúvida, já sabem, não deixa para depois. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar com as multiplicações com dezenas, tá? Separei aqui 3 multiplicações para nós realizarmos juntos, ok? Deixa eu arrumar a folha aqui. Muito bem. 14 vezes 12. Então, primeiro a gente vai iniciar a multiplicação com este número. Então, 2 vezes o 4, 8. 2 vezes o 1, 2. Aí, a gente vai para a segunda parte dessa multiplicação. Agora, a gente vai multiplicar o 14 por 1, tá? Então, aqui, essa primeira casinha da unidade, nós vamos pôr um 0, tá bom? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Muito bem, passamos o traço e agora, ao invés de a gente multiplicar, a gente vai somar, beleza? Então, 8 mais 0 é igual a 8. 4 mais 2 igual a 6. E repete o 1. Então, 12 vezes 14 igual a 168, ok? Questão de número 2 agora, galerinha. 18 vezes 11. Nós começamos multiplicando por este número, sempre o da direita. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Deixamos a casa da unidade com o número 0. Agora, nós vamos multiplicar esse aqui. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Agora, a gente, ao invés de multiplicar, nós vamos somar. Sinal de mais. 8 mais 0, 8. 8 mais 1, 9. E repete o número 1. 11 vezes 18 igual a 198. Beleza? Nossa última questão agora, 12 vezes 12, exercício de número 3. Então, vamos começar multiplicando o número 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 0 na casa da unidade. Agora, a gente multiplica por esse. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vamos tornar a multiplicação uma soma aqui embaixo. 4 mais 0 igual a 4. 2 mais 2 igual a 4. Repete o 1. Então, 12 vezes 12 igual a 144. Bem tranquilinho, né, pessoal? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essas multiplicações, podem me chamar, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Finalizamos a nossa revisão. Todos tenham uma boa prova. Eu acredito muito em cada um de vocês. Vocês vão conseguir, tá bom? Gente, beijinhos e até a próxima aula.